Bom, nós temos aqui uma certa região formada pelas curvas ou pela curva y igual a raiz de x. Nós temos aqui nossa função raiz de x. Também pela reta 6 menos x, uma reta com coeficiente linear 6, ou seja, ela passa pelo ponto 0,6. E coeficiente angular menos 1, uma reta decrescente. E também nosso eixo x, temos aqui então a nossa região, e ela será rotacionada em torno do eixo x. Portanto, encarando o eixo x como se fosse um espelho, nós ficamos com o seguinte sólido. Temos aqui, olha lá, o nosso sólido. Nós temos aqui um ponto que pode ser definido rapidamente, dado que a equação da nossa reta é igual a 6 menos x. Nesse ponto, o y vale zero, portanto, nós teremos zero igual a 6 menos x, o que equivale a dizer que x é igual a 6. Portanto, esse é o ponto 6,0. Existe um outro ponto que nós precisaremos calcular ainda, que é este aqui, é o ponto de encontro entre a função raiz e a nossa reta. É onde 6 menos x é igual a raiz de x. De modo a resolver essa equação, nós elevamos ambos os lados ao quadrado, de forma que nós cancelamos raiz com quadrado, ficando assim com x igual a 36 menos 12x mais x ao quadrado, ou x ao quadrado menos 13x mais 36, que é igual a zero. Nós queremos encontrar dois números cuja soma é igual a menos 13 sobre 1, ou soma igual a 13, e cujo produto é igual a 36. E esses números são menos 4 e menos 9. Portanto, a solução da nossa equação ela é somente uma, x igual a 4. Isso porque x igual a 9 está à direita de 6, o que não faz sentido no nosso diagrama. Nós temos aqui x igual a 6 e esse ponto aqui é o ponto onde x é igual a 4 e não onde x é igual a 9. Na verdade, x igual a 9 corresponde à intersecção da porção inferior dessa curva com esta reta, mas isso é assunto para outro vídeo. Portanto, nós temos aqui o nosso x igual a 4, ponto de encontro entre a função raiz e a reta, e dado que a rotação é feita em torno do eixo x, nós teremos discos orientados da seguinte maneira, e aqui surge, não vou dizer um problema, mas surge uma particularidade. De 0 até 4, o nosso raio está atrelado à curva em azul. O raio é a distância entre o eixo x e a curva em azul, porém, de 4 até 6, o que delimita esse disco é a nossa reta y igual a 6 menos x. Sendo assim, nós teremos duas integrais para calcular de forma a, somando-as, ter o volume total. Na primeira dessas integrais, o raio é igual a raiz de x. Sendo assim, a nossa área desse disco, aqui representada em verde, são várias cores aqui para esse exercício, ela é igual a π vezes esse raio, raiz de x, ao quadrado. No caso, a área é igual a π vezes x. Já para o segundo disco, o nosso raio é igual a 6 menos x, sendo assim a área é igual a π vezes 6 menos x ao quadrado, a área aqui também representada em verde. Agregando todas as informações, nós temos que o volume ele pode ser calculado pela soma de ambas as integrais, uma delas de 0 até 4 de π vezes x dx, mais segunda de 4 até 6 de π vezes 6 menos x ao quadrado dx. Nós ficamos então com π vezes x ao quadrado sobre 2, variação de 0 a 4, mais π integral de 4 até 6, colocando π para fora da integral, 36 menos 12x mais x ao quadrado, abrindo 6 menos x ao quadrado. Nós ficamos assim, com π vezes 4 ao quadrado sobre 2, menos 0 ao quadrado sobre 2, claro que esse segundo termo ele se anula, mais π vezes 36x menos 6x ao quadrado mais x ao cubo sobre 3. No caso aqui, nós temos a integral deste cara aqui. E essa variação ela é feita de 4 até 6. Teremos aqui uma álgebra um pouco ingrata de ser calculada. Nós temos π vezes 16 sobre 2, mais, agora vem a parte chata, π vezes 36 vezes 6 menos 6 vezes 6 ao quadrado, também 36, mais 6 ao cubo sobre 3, até que não ficou tão ruim assim, menos substituição do limite inferior, 36 vezes 4, menos 6 vezes 16, 4 ao quadrado, mais 4 ao cubo, que é igual a 64 sobre 3. Ficamos então com 8π, mais π vezes 36 vezes 6, menos 6 vezes 36, termos que se anulam, mais 6 ao cubo sobre 3, 72, menos, cuidado com esse sinal aqui, ele troca o sinal de todos os termos aqui, ou os sinais de todos os termos aqui, 144
4 mais 6 vezes 16, 96, menos, olha só, sempre tem um cara para estragar aqui, 64 sobre 3. Nós temos uma fração quase acabando. 72 menos 144 mais 96 é igual a 24, menos 64 sobre 3. Isso tudo é igual a 8 terços, portanto, nós ficamos com 8π mais 8π sobre 3, 32π sobre 3. Está aqui a resposta do nosso longo exercício.